Oi! Se você tem um banheiro super pequeno e não tem ideia de como organizar ele, esse vídeo foi feito para você. Eu sou Irapuan, arquiteto, e hoje eu vou te contar o processo criativo de um banheiro super compacto. Isso está se tornando cada vez mais comum porque as áreas mais valorizadas hoje em dia estão sendo as áreas comuns, como as salas e principalmente as varandas. Mas não se preocupe que nesse vídeo eu vou te dar muitas dicas e soluções para você aproveitar ao máximo o seu banheiro. Vou começar mostrando um antes desse banheiro de apenas 1,90 m de comprimento por 1 m de largura. E minha cliente falou que os revestimentos, bancada e cuba estavam em estado tão ruim quando comprou o apartamento que ela tirou tudo antes mesmo de me contratar. Só sobrou mesmo o vaso sanitário. Aproveitando que estamos vendo antes, vou explicar um pouco da parte de obra civil. Em relação à parte hidráulica, foram feitos pequenos ajustes, apenas ajustes para aproveitar melhor o layout do banheiro. A parte elétrica já foi um serviço mais detalhado, já que foram feitos novos pontos para o forro e fitas LED, mas isso eu vou explicar melhor no depois. E claro, foi feito um nicho na área do box, e agora vamos ver como vai ficar. Dá para acreditar que aquele banheiro de apenas 1,90 m por 1 m ficaria assim? Apesar de pequeno, ele é muito bem iluminado, mas mesmo assim apostamos em uma paleta de cores mais clara, até porque já era um desejo da cliente que todo o apartamento tivesse essa linguagem. Mas isso não quer dizer que se você tem um ambiente pequeno, ele precisa ser necessariamente claro. Você pode optar por um ambiente com revestimentos mais escuros, mas terá que ficar atento com a iluminação. Para a parede do nicho, nós usamos o revestimento de porcelanato Legno Maso 60 por 60 cm da Bianco Grace. Tanto para esse revestimento quanto para o MDF do armário da bancada, nós trouxemos o toque de madeira, pois além de trazer o aconchego para o ambiente, fica muito bonito o contraste da madeira com os outros materiais. Já para a parede da bancada e chuveiro, foi escolhido um revestimento 3D Cadiz 27 por 59 cm da Ariel, para dar um destaque. E como eu expliquei em um vídeo anterior, é importante escolher os pontos de destaque na sua decoração. Por isso, para as outras paredes foi escolhido um revestimento cerâmico mais neutro, o Polar Cetim, de 33 por 61 cm da Essenza. Para o nicho foi escolhida a moldura no mesmo granito da bancada, o granito branco Siena. E no interior do nicho foi usado o mesmo revestimento 3D Cadiz da parede do chuveiro. A marcenaria, que são os móveis planejados, precisa ser bem pensada, principalmente em ambientes pequenos, sempre buscando aproveitar o máximo do espaço. Por isso, fizemos o armário com 2 gavetões embaixo da bancada da pia, todo feito em MDF com maru da Duratex. E onde teria apenas espelho, foi projetado um armário de 15 cm de espessura, praticamente com a distância total entre a parede da porta e o box do chuveiro, criando assim uma área maior de armazenamento para o banheiro. E as 3 portas desse armário receberam um espelho como revestimento. Essa dica de armário com portas de espelho é simples, mas muito funcional, principalmente em banheiros pequenos, que não tem muita área de bancada, pois muitas coisas que ficariam sobre ela podem ser guardadas no armário, como porta-escova de dentes, por exemplo. E para fazer esse armário você só precisa ficar atento apenas a alguns detalhes, como a altura da sua torneira, para que não tenha nenhum conflito. E por falar em bancada, sem dúvida, ela foi um dos maiores desafios desse projeto. A distância do início da parede até a porta era de apenas 34 cm e essa medida só foi possível porque colocamos um alisar de 3 cm na parte interna do banheiro. O alisar é essa moldura que temos em volta da porta. Definida essa medida máxima para que quando abrisse a porta não batesse na bancada, começamos os estudos. Eu sinceramente não gosto muito da solução de fazer aqueles ângulos na bancada para livrar a abertura da porta, principalmente uma tão curta que praticamente não teria ganho de superfície. Então a minha sugestão, que foi aceita pela minha cliente, era manter a bancada com 34 cm de profundidade por 60 cm de comprimento, que era a medida máxima para ter o espaço para o uso do vaso sanitário. E para a cuba eu escolhi uma de apoio redonda da Deca com 30 cm de diâmetro. Mas você deve estar se perguntando que uma bancada de apenas 34 cm de profundidade com uma cuba de 30 cm de diâmetro não deixaria espaço atrás da torneira.
E é aí que vem um detalhe, o diferencial que gosto tanto nos projetos. As torneiras não precisam ficar necessariamente atrás das cubas, por que não as instalar na lateral? Eu acredito que dessa maneira ficou funcional, porque permitiu usar uma cuba maior, além de ter dado um charme. Ainda falando sobre cuba, um detalhe que eu vejo muitas pessoas confundirem é a altura da bancada. A altura padrão é de 90 cm do piso. Essa medida pode variar um pouco de acordo com a altura do morador, mas essa medida funciona para as cubas que são do mesmo nível da bancada. Quando se usa uma cuba de apoio, como nesse projeto, você tem que definir a medida pelo fim da sua cuba e não mais pela bancada. Nesse projeto ficou do piso até o fim da cuba de apoio com 90 cm e da bancada ao piso 77 cm. E por fim, não menos importante, a iluminação. Sim, a iluminação merece um destaque a mais, porque você já deve ter percebido que sempre depois daquele dia corrido, as pessoas costumam falar: só quero tomar um banho e descansar. O banheiro está muito associado a essa questão do relaxamento, e uma boa iluminação pode fazer total diferença para esse momento. Começando pela iluminação principal, a geral, que seria a mais usada no dia a dia. E depois tem a opção de uma iluminação para um banho relaxante, onde poderia acender apenas a fita LED do nicho, junto com as dicróicas. Uma dica é sempre apostar em cores mais quentes. E quando eu falo em quente, não está relacionado à emissão de calor, e sim à sua tonalidade. As cores quentes são as amareladas, em torno de 2700 kelvins. Só pela imagem você já consegue sentir essa sensação de aconchego. E aproveitando que foi feito o armário, foram embutidas fita LED tanto na parte inferior quanto na parte superior da marcenaria. E atenção que essa é uma dica muito importante. Sempre que possível tenha uma iluminação que vem de frente para o seu rosto. É muito comum as pessoas colocarem uma dicróica no teto sobre a bancada, mas essa iluminação que vem de cima acaba gerando muitas sombras no rosto, dificultando para quem gosta de se maquiar e até mesmo fazer a barba. O que não acontece em iluminação frontal, onde o rosto é iluminado de maneira uniforme. Esse foi o processo criativo desse banheiro super compacto. Espero que você tenha gostado de ter conhecido esse projeto mais a fundo. Agora curte esse vídeo, deixa seu comentário, aproveita também e deixa sua sugestão de ambiente para o próximo processo criativo. Tchau, tchau!